Palavra de Esperança, eu sou o pastor Vanderlei Andrade, é uma alegria poder me dirigir a você em mais este devocional. O fundamento de Deus é firme, 2 Timóteo 2,19. Fique comigo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo que está uma bênção e vai encorajar e edificar você. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19. Às vezes nos sentimos inseguros sobre o nosso futuro, quanto à nossa própria realidade, muitas decisões que precisamos tomar e isso afeta inclusive a nossa fé. Para termos uma fé inabalável, estar firmado no firme fundamento que é Cristo, nós vamos precisar estar alicerçado na palavra. Muitas são as vozes que nesse tempo vêm para tumultuar o andamento do Evangelho e até a vida da igreja. E nós precisamos mais do que nunca de estarmos firmados na rocha que é Cristo. Deus nos lembra nesse texto que Ele é o fundamento firme sobre o qual eu e você podemos estar apoiados e alicerçados. Ele nos conhece e Ele nos chama para viver em santidade. É isso que o texto está nos dizendo. Ele é o firme fundamento e o selo que nós temos é que nós somos conhecidos dele e precisamos também conhecê-lo. Há um contexto dessa segunda carta de Paulo a Timóteo que é muito importante. Quando Paulo escreve a primeira carta de Paulo a Timóteo, a igreja estava em ascensão, estava firme, estava crescendo, estava aprofundando-se na palavra, era uma igreja mais saudável. Mas depois de 3 anos à frente, quando Paulo escreve, e é necessário escrever esta segunda carta a Timóteo para encorajá-lo e direcioná-lo, a igreja já está vendo uma decadência espiritual e moral. E infelizmente, quando a gente percebe que a decadência espiritual está acontecendo no seio da igreja, a verdade está sendo comprometida. E nesta época da segunda carta de Paulo a Timóteo, a verdade do evangelho estava sendo comprometida. A palavra verdade aparece só 2 vezes em 2 Timóteo, mas elas são decisivas e nos traz clareza. A primeira vez que aparece a palavra verdade está no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então Paulo está exortando Timóteo. Timóteo, fique firme, use a palavra. Qual é o contexto disso? Quando você olha a segunda vez que a palavra verdade aparece, ela aparece no versículo 18, que nós não lemos, mas vou ler agora. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Paulo está se dirigindo a Timóteo para alertá-los quanto a falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja e estavam trazendo divisão ao seio da igreja. Infelizmente, a igreja hoje se parece mais com a 2 Timóteo do que com 1 Timóteo. Eu recomendo que você estude as 2 cartas para entender essa diferença. Quem são esses falsos mestres? Paulo vai falar deles aqui no capítulo 2, no versículo 17. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Quem são Himeneu e Fileto? Himeneu é um cristão primitivo de Éfeso. Paulo está em Éfeso quando escreve a Timóteo, e ele foi um opositor ao apóstolo Paulo. Ele se levantou fortemente contra o apóstolo Paulo. Ele se tornou um falso mestre, mas ele tinha na coliderança desse movimento Fileto. Fileto era um falso mestre também que, juntamente com Himeneu, pregava que a ressurreição já havia acontecido e que não havia necessidade de esperar pela ressurreição. Você sabe que Paulo, quando escreve 1 Timóteo, ele vai dizer: se nós esperamos Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis. Paulo escreveu essa carta a Timóteo nesse momento em que a igreja enfrentava perseguição e os falsos mestres infiltrados dentro dela. É o mesmo contexto de hoje, olhando para a igreja brasileira. Há muita confusão doutrinária, há muito falso evangelho sendo pregado. Cuidado!
seja um bereano, aqueles que conferem se a palavra que está sendo pregada ela é realmente bíblica, se está dentro do contexto. Mesmo assim, apóstolo Paulo está declarando que o fundamento deve permanecer firme. Não importa o que aconteça ao nosso redor, a nossa fé não pode estar alicerçada na palavra de um homem, mas tem que estar seguro na palavra que Cristo deixou para nós. Por isso é que nós podemos afirmar que ninguém ficará de pé, firme e em santidade, se não estiver alicerçado e firmado na palavra da verdade. E Paulo vai citar esta verdade, esse alicerce, quando ele vai falar em 1 Coríntios 3,11, ele diz, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11. Ninguém pode colocar outro fundamento. A igreja de Corinto estava dividida, era uma igreja muito carnal e muito confusa. Então Paulo está esclarecendo, não há outro alicerce, ninguém pode colocar outro fundamento, fique firme no fundamento que é Cristo. Há um chamado importante aqui. Além de confiarmos em Deus que nos conhece, precisamos nos afastar do pecado e daquilo que desagrada a Deus e que nos tira da sua presença, para viver então uma vida de santidade e que reflita a glória de Deus no falar e no proceder. Eu quero desafiar você com duas verdades que eu percebo e que precisam ser práticas na minha vida e na sua, dentro desse contexto de 2 Timóteo 2,19. Reafirme a sua identidade em Cristo. Declare, Senhor, eu pertenço a Ti. Eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus. A minha vida está nas Tuas mãos e eu confio que o Senhor cuida de mim em cada dia. Reafirmar a sua identidade em Cristo é fundamental para os dias de crises e de oposições. A segunda verdade prática desse texto, analise suas escolhas. Existe algo na sua vida que precisa ser alinhado à vontade de Deus? Avalie, faça essa autoavaliação e ore pedindo forças a Deus para abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. Pode até ser que você esteja influenciado por lideranças, por pessoas, mas afaste-se daquilo que Deus não qualifica como santo para a sua vida. Tudo aquilo que pode trazer escândalo, tudo aquilo que pode atrapalhar a tua caminhada. E lembre-se, o fundamento de Deus nunca muda, porque o fundamento precisa ser Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sua vida não é obra do acaso. Ela não é algo que simplesmente aconteceu sem querer, não. Deus tem um plano eterno para a sua vida e Ele planejou todos os seus dias, como está escrito em Salmo 139. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: Deus te conhece, te ama e quer fortalecer você para os dias de oposições e aflições que nós vamos enfrentar nos últimos dias. Paulo, nessa mesma carta, diz que os últimos dias seriam trabalhosos. Então fique firme na sua fé em Cristo, você pertence ao Senhor, declare isso e fundamente-se nessa palavra e nessa verdade. Deus sempre deve ser o fundamento seguro e o Salmo 125 nos assegura isso. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Há um outro texto que eu gosto de lembrar dele, que diz que Deus nos conhece e por isso pertencemos a Ele. Deus conhece todos aqueles que lhe pertencem. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Fique firme no alicerce e no fundamento que é Cristo, na sua palavra. Santifique sua vida, porque breve Jesus voltará. Tenha sempre esperança, um forte abraço, te vejo no próximo episódio. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se ele abençoou você, faça isso agora, compartilhe com 5 amigos. Um forte abraço e até